Olá, servidores e servidoras, boa noite, muito boa noite, né? Hoje nós temos um podcast um pouco diferente, a gente não vai fazer nenhum tipo de entrevista. Hoje o nosso objetivo é falar um pouco do nosso ano, né? Como a gente tocou esse ano, quais são os avanços, aquilo que a gente está discutindo, as participações. A gente teve uma participação bastante efetiva em comissões, em conselhos, em mesa de negociação, em conversa com prefeitos. Então, hoje a gente vai fazer um balanço. Então, eu vou primeiro passar aqui para vocês quem está nessa mesa hoje, quem está conversando com a gente. Então, primeiro eu vou passar para a Angélica para dar boa noite. Boa noite, servidores e servidoras. Vai lá, vamos lá, Fábio. Boa noite, servidores e servidoras. Estamos aí para fazer uma análise desse ano que foi bastante frutífero para o sindicato. Justo. Boa noite, sou Emiliana, chegando agora. Vamos ver o que a gente fez aí, né? Isso. E é muito bom que a gente tenha, assim, a primeira coisa que a gente quer dizer, Emiliana está com a gente dentro do sindicato, trabalhando, liberada. E muito trabalho, né, Emiliana? Bastante. Muito trabalho. Então, a primeira coisa que a gente vai falar um pouco é sobre a questão dos conselhos, né? Eu vou passar para a Angélica falar os conselhos que a gente participava, os conselhos que a gente veio a participar, que a gente avançou, e o conselho que ainda a gente precisa falar, e depois a Emiliana fazer uma fala um pouco sobre essa importância dos conselhos. Só para complementar a fala da Arlete, a gente pensou em fazer um podcast do balanço do ano, porque a gente participa de tantas atividades, faz tanta coisa, e às vezes a gente fica se perguntando, nossa, mas por que tal coisa ficou pendente? Por que tal situação ainda não se resolveu? É que, na verdade, quando a gente está num local de trabalho onde tem várias situações, né? A gente, no sindicato, não é como lá na sala de aula, por exemplo, que tu fazia o teu planejamento e colocava em dia o teu planejamento, uma coisa ou outra acontecia. Não. Gente, sindicato é uma caixinha de surpresa. Cada dia tem uma situação nova. E são coisas que vêm e que a gente... Demandas, né? Demandas que a gente tem que atender. A gente tem que atender o servidor que vai ali tirar uma dúvida, o servidor que tem alguma denúncia para fazer, mesmo que a nossa agenda esteja lá, reuniões, mas a gente tem que encaixar, a gente tem que... Então, assim, é muito volátil a nossa vivência sindical, né? O nosso dia a dia no sindicato. A gente atende, a gente participa de comissões, de conselhos, de congressos, né? Muitos eventos fora do município, né? Mas aí a gente pensou, não, vamos mostrar para o servidor como que é o nosso trabalho, né? Como que é o nosso... A gente tenta organizar o nosso dia a dia, mas algumas situações... Né? Às vezes, assim, como aconteceu essa semana, a servidora disse, eu estou esperando vocês, mas ela chamou nós há 2 dias atrás. Então, assim, não estamos no final do ano e as pautas não param, né? A gente vai continuar fazendo visitas, né, Arlete? Sim, mas, com enfim, certeza. é só para fazer essa justificativa, né, de que hoje é como se fosse uma prestação de contas para o servidor. É verdade. Então, nós participamos do Conselho do Conceia, que é o Conselho de Segurança Alimentar, do CMDM, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, do CMDD, que é Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, e agora nós conquistamos a cadeira no CMDPI, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, CMS, que é o Conselho Municipal de Saúde, e estamos em uma luta ferrenha para conquistar uma cadeira. Não é conquistar, é reconquistar. É buscar uma cadeira que já tínhamos no Conselho Municipal de Educação e que, até agora, não nos deram nenhuma resposta plausível e nenhum documento comprovando o porquê que perdemos a cadeira. Estamos nessa luta, mas estamos bem confiantes, né, Arlete? Com certeza. A gente... Não desistiremos jamais. A gente acompanha as reuniões como ouvintes, né? Quando somos comunicadas das reuniões, né? Porque existe um cronograma, porém, a gente sabe, né? Assim como nos outros conselhos, algumas datas têm que ser alteradas. Então, a gente acompanha aquele cronograma. Já aconteceu da gente chegar lá e a reunião ter mudado, né? Mas, então, quando a gente sabe, né, de uma alteração de data, a gente sempre
procura acompanhar. O Conselho Municipal de Saúde, para nós, vai ser um grande desafio, né? Porque a gente não tem essa vivência, né, na Secretaria de Saúde, né? Mas, assim, o presidente já foi bem aberto em fazer uma capacitação, tem um cronograma também de reuniões, já foi estabelecido. Nós aqui trancamos a nossa agenda para a primeira quarta-feira do mês, às 19 horas, a gente sempre vai estar à disposição do Conselho. A Arlete é a titular e eu sou a suplente. No Conselho da Mulher, eu sou a titular, Emiliana é suplente, a Arlete participa, mas participa como... integrante do Sint, né? Sint, né? No Conselho da Pessoa Idosa é a dona Alzira e a dona Fátima, por enquanto, né? No Conceia era eu e a Arlete, agora vai ser Emiliana e eu, né? E a gente também tem participações no Conselho, tem indicações no Conselho de Alimentação Escolar, que são 2 professores, né? E também no Conselho do Fundeb, que é um professor e um auxiliar administrativo. Que aí a gente chama, às vezes, os servidores para a Assembleia para fazer essas indicações, né? Ali no Conselho do Pessoas com Deficiência, se eu não me engano, é a Stephanie, né? E, inclusive, a Stephanie é presidente do Conselho. Justamente. A Arlete estava como presidente do Conselho Municipal. Da Mulher. Isso. E eu era vice. Mas nós entregamos o mandato, esse ano, né? Terminamos... Acabou o nosso mandato, a gente entrega, né? Esse ano era Gov, né? Daí esse ano... alterou e eu continuo na mesa diretora, daí como secretária. Dentro do Conselho da Mulher tem a Rede de Proteção à Mulher, que eu e a Arlete estamos participando, enquanto conselheiras do Conselho da Mulher, né, que na verdade, a rede seria como se fosse um braço do CMDM, né, que trata da proteção de mulheres. Dentro desses conselhos, a gente participou, também enquanto conselheiras, mas, por exemplo, na da saúde nós não éramos conselheiras, mas nos disponibilizamos, colocamos o nosso nome para participar da Conferência da Saúde do Trabalhador. E na Conferência da Saúde do Trabalhador não teve municipal, teve só regional e estadual. Participamos dessa, fui eu que fui representando o sindicato. Na Conferência Municipal das Políticas para as Mulheres, nós fomos uma das organizadoras, porque, então, estávamos como presidente, presidente e vice, e participei da Conferência Estadual, representando também o sindicato e o conselho. Também participamos da Conferência Municipal do Idoso, das cidades. A Conferência das Cidades vai acontecer, a etapa estadual vai acontecer em janeiro, e eu e a Arlete somos delegadas. E o Conselho da Assistência Social também tivemos participação. E, assim, às vezes nos questionam, por que vocês estão tanto dentro dos conselhos e dentro das conferências? Né? O conselho é o controle social. Nós estamos lá, quanto entidade, representando as entidades, né? E fazendo o controle social, que o que é? Na verdade, é para fiscalizar se as políticas públicas estão acontecendo. Vocês podem notar que nós postamos e tal muitos movimentos do Conselho da Mulher. O Conselho da Mulher, ele tem esse papel de investigar, mas também nós temos uma problemática muito grande no nosso município, né, que são questões de agressões e feminicídios. O nosso município é um dos primeiros no ranking de feminicídios. Então, nós temos uma preocupação muito grande e, por isso, nós fazemos ações de conscientização. E aí, vocês podem, né, vocês vêm acompanhando, que por isso que aparecem mais as ações do Conselho da Mulher. Não é que os outros conselhos não estão participando, mas nós optamos, o Conselho optou em fazer mais atividades públicas, né, de conscientização. Emiliana, quer complementar? Então, essa fala de ações, né? Porque os conselhos, eles têm o objetivo de cutucar o governo, o executivo, para que eles sim façam ações, façam políticas públicas, né? Então, a gente tem que pensar sobre isso, né? Que esses são espaços de controle social e de participação popular.
Então, enquanto sindicato, a gente está lá representando essa categoria dos trabalhadores, pensando nos interesses dos trabalhadores e dentro dessas diversas políticas, como da mulher, da pessoa com deficiência, do idoso, da segurança alimentar, né? De pensar políticas públicas que ainda não existem, né? Por exemplo, a segurança alimentar no nosso município, ela não existe. Né? Não existe enquanto uma política que a gente visualiza, como a gente visualiza a saúde, a segurança pública, a educação, a segurança alimentar não é visível, né? A pensar uma política para a pessoa com deficiência no nosso município, né? Pensar a questão dos acessos todos, né? A gente tem muitas dificuldades, né? A questão do transporte público, e aí as calçadas, e aí a gente vai longe, né? Quando a gente começa a pensar em tudo que precisa avançar, se a gente for pensar nessas caixinhas todas, né? Então, os espaços do conselho, eles servem para isso, para a gente pensar nessas políticas públicas e pensar nessa efetivação das políticas públicas acontecendo no município, né? Então, a importância de a gente estar lá para a gente fazer acontecer junto com todos os outros atores da nossa sociedade. Porque os conselhos têm funções diferentes, né? Tem conselhos que são para fazer indicação, para estar Exato, tem os que... Os deliberativos, os consultivos, isso mesmo. Né? De políticas públicas e de direitos, né? Porque todos eles têm lei própria, têm regulamentação própria, então, regulamentação dentro do funcionamento deles, então, são diferentes. E é por isso que a gente tem que estar lá dentro, né? Tanto para garantir direitos, buscar direitos, criar, né, políticas públicas, mas, ao mesmo tempo, fiscalizar também, então... Tem uma gama de serviço aí dentro da questão em relação aos conselhos. Outra questão que a gente já, né, conversou tanto nas lives com os candidatos e agora, depois que os prefeitos assumiram, e a gente sempre pede, né, para que o GOV, os representantes do GOV, tenham disponibilidade para participar dos conselhos, porque alguns conselhos acontece de não ter quórum. E aí, né, a gente sempre faz esse pedido e sempre pede para que garanta que as reuniões aconteçam, né, para que não se emperrem em algumas situações, né? Como a gente já teve, né, em situações de não ter quórum e teria que resolver sobre uma questão orçamentária, né? Então, a gente sempre pede para que o representante do GOV tenha essa disponibilidade para estar participando das reuniões, né? Então, os conselhos... Tá vendo que se a gente ficasse aqui, a gente podia fazer um podcast só dos conselhos, né? Outra participação bastante grande que a gente teve nesse ano foi participações em congressos e conferências, né? Nós tivemos a participação... primeiro, a gente tem os encontros mensais da CUT, né? CUT Vale, que é importante porque nós pertencemos a essa central única e a gente precisa estar sempre alinhado aos outros sindicatos, e a CUT Vale é uma organização que pega todos os sindicatos filiados, não só do serviço público, mas de todas as outras categorias, e a gente faz essa reunião mensalmente, em lugares diferentes, é Blumenau, é Itajaí, porque é o Vale, então é Quitimbó, é Indaial, e a gente faz essas reuniões. Então, esse ano, a gente participou bastante delas. Participação da plenária estadual da CUT também, onde se deliberou as questões de políticas para dentro da central, para que a gente possa estar alinhando o processo de luta das classes, repetindo, não só dos servidores públicos, mas da classe trabalhadora. Participação em congressos, eu fui participar de um congresso em Foz do Iguaçu, onde a gente participou de um congresso sobre o RPPS, né, que eu fui enquanto integrante do conselho, né, do conselho do Instituto de Previdência, onde eu faço parte, a gente tem uma cadeira lá. A participação em seminários, né, Miliana, fala um pouquinho desse seminário que você participou, né, que era o mundo do trabalho e os acordos do Mercosul e União Europeia. Né? Foi um evento que foi promovido pela Central Sindical do Cone Sul, em parceria com a Universidade Federal de Integração Latino-Americana, a UNILA. E o objetivo era debater as consequências dos acordos para os trabalhadores, para as economias da região.
No encontro foi reforçado principalmente a questão da união dos sindicatos, né? Para que se atente à questão do trabalho e da precarização tanto do trabalho quanto do trabalhador, né? Das questões do trabalhador e dos espaços de trabalho, né? Que esses acordos internacionais vão também chegar, né, na gente, né? Então, com esse objetivo foi o evento. Foi também lá em Foz do Iguaçu, dentro da universidade. Inclusive, acho que foi quase no mesmo período. Foi no mesmo período. Foi no mesmo período ali. Isso mesmo. E aí a gente teve ainda o congresso da Confetam, que era a conferência, né, a nossa conferência dos trabalhadores dentro do nacional, né, dentro do âmbito nacional. E nós tivemos a plenária, a congresso, né, da FETRAN, que é da federação, daí aqui, que a gente trabalhou em Florianópolis, né, que a gente participou agora no mês passado, né, foi em novembro, né, que a gente teve o encontro, o congresso da FETRAN, onde foi tirada a nova diretoria da FETRAN. Então, como a gente é filiado ao JACUT, a gente tem esses braços, que a gente pode dizer, né, que são segmentos dentro da central, das federações e confederações que trabalham e que discute a questão das políticas públicas e do serviço e do servidor no âmbito nacional e estadual, né? Então, as participações foram essas dentro dos congressos de conferências, né? Além disso, a gente teve participação e teve, né, alguns encontros dentro da Câmara de Vereadores, né, que nós tivemos lá para estar colocando algumas das nossas ideias e nossas posturas em relação à defesa do serviço público e do servidor. E aí a gente também teve a participação no Conselho da Mulher, também lá dentro da Câmara de Vereadores. Então, foi uma participação não tão presente lá pelo fato de a gente não ter pautas nesse momento para ir tanto à Câmara de Vereadores. Tenho certeza que ano que vem teremos muito mais, né? Sim. E aí a gente vai falar um pouco sobre as OLTs. Né? Que o que são as LTs? As organizações para o local de trabalho, são os trabalhadores. Aqui é muito importante, né, Fábio? A questão da participação. Né? Eu queria que antes da gente falar sobre as LTs, queria que tu falasse um pouco sobre essa questão da importância da participação dos servidores nesse momento. Sem dúvida. Considerando tudo que já foi levantado aqui, colocado, da importância do trabalho do sindicato junto aos conselhos, junto aos órgãos, né? Junto a esses fóruns, essas participações, é importante o servidor compreender e entender a função do sindicato dentro dessa relação, né? Da importância que o órgão sindical tem, né? Nós estamos agora em época de Natal, final de ano, 13º salário, férias, um terço, tudo isso foram conquistas sindicais. Tudo isso foram conquistas dos trabalhadores. Ninguém deu de graça. Ninguém deu de graça. Ninguém saiu aí dentro, né? Até pouco tempo eu estava vendo eu tenho um amigo que é historiador e me mandou um artigozinho que mostrava, na década de 60, não me recordo bem o período ali, em que havia um grande movimento contra o 13º, que era o abono natalino, chamado à época, né? Então, a luta do sindicato nisso, das férias, do final de semana remunerado, das 40 horas semanais, estamos aí para o fim da jornada 6x1, né? De readequação desses processos, dessas situações da precarização do trabalho, as terceirizações, né? Que ficam batendo tanto. Então, tudo isso é muito importante para que o servidor entenda que o sindicato é o órgão representativo da categoria dele. E o sindicato também vai ser um órgão representativo do trabalhador, da população como um todo. Nós estamos sempre dentro dessa luta que a gente pode estar sempre desempenhando e fazendo. E o servidor tem que entender que aqui é o meio dele, que é o sindicato, que é o que vai representá-lo, que vai ser aquele que vai estar participando dentro desses debates, né? Dentro da garantia dos direitos e da conquista de outros. Hoje a gente diz que a gente está mais lutando para manter, para garantir o que tem, do que conquistar novos, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, essas OLTs, as organizações de locais de trabalho. Como é importante o servidor participar disso? Como é importante nós, dentro do sindicato, ouvirmos o que o servidor tem lá no seu trabalho, dentro da sua relação. Mas, para isso, ele precisa participar. Para isso, ele precisa estar presente. Para isso, ele precisa estar sempre vinculado ao processo sindical. Nós não defendemos pessoas, né?
Nós defendemos ideias, nós defendemos nós não defraudamos bandeiras partidárias, como gostam de rotular, né? Como eles gostam de passar esse senso comum que sindicato faz só isso. Não, nós estamos defendendo ideias, direitos, estamos lutando por conquistas, por coisas que vão refletir para todo mundo, né? Dentro dessa luta de capital-trabalho que sempre vai se ter aí. Então é importante o servidor isso. Como seria bom que a gente tivesse participações assim, em que o sindicato tivesse ali o seu número de associados enorme em todas as bases, né? Isso a gente vai refletir e vai ver nas assembleias, vai ver nesses locais que nós precisamos ter essa realização e essa participação do sindicato. Sem ele, gente, a gente está à mercê, né? Porque a grande luta é justamente fazer não é vitimizar, mas é destruir essa visão sindical para que a gente não tenha mais o coletivo. Justo. Para que não tenhamos mais o coletivo. Para que a gente faça as discussões individuais. Quando a gente faz a discussão individual, a gente perde aquela coisa. A gente perde força. A gente perde muita força. Basta para ver aquilo que foi aí no setor privado, do que se chama, que eu não chamo de reforma, mas a deforma trabalhista. Né? Do que foi e o que resultou de tanto mal aí dentro desse processo. Trabalhista, a previdenciária. A previdência. Isso vai tudo num... E hoje nós estamos num período em que a gente tem que estar sempre atento, né? Muito atento. Muito atento, porque essas conversas são muito... Então, o servidor tem que entender que aqui é o local dele estar participando. E até, inclusive, só para fazer um adendo, a gente tem que entender, o servidor, né, o trabalhador, na verdade, não é só o servidor público, mas o trabalhador em si, que quando a gente não tem um avanço na nossa pauta, vamos dizer, não é o sindicato que não conseguiu. Isso. Entendeu? Não é a gente que não conseguiu trazer aquele benefício, mas é o outro lado que não percebe a importância daquilo ali. Exato. Essa negociação, essas mesas, né, essas negociações, elas são morosas. É claro que não caminha com a rapidez que gostaríamos que fosse. Justamente. Sabe? A gente sabe da angústia dos servidores, né? Tudo que foi falado, e vamos ter colocado as outras situações. Mas ele tem que entender que se a gente não continuar sempre atento e sempre nessa luta, o passo que a gente dá para frente e a gente não continuar vão ser 2, 3, 4 para trás. Só para fazer dentro dessa colocação, a gente percebe, por exemplo, né? Nós avançamos muito na questão em relação à organização pelo local de trabalho, tendo a liberação do servidor no seu horário de trabalho, que é quatro reuniões no ano, né? E que a gente tem aquele das 3 às 5, 2 horas, para a gente poder discutir em todos, vale lembrar que é em todos os municípios da nossa base territorial. Então, esse avanço com os prefeitos, a gente teve para ter esse espaço. E, lamentavelmente, muitos locais de trabalho não têm essa organização, não tem sequer o seu representante. Então, a gente chama a atenção para que em 2026 a gente tenha uma outra postura em relação a isso, porque isso reflete depois lá, agora, no final da nossa mesa, isso reflete muito para que a gente possa estar se organizando e dizendo, né, e falando, né, as demandas, né, que a gente tem para ouvir, né? Ter esse retorno é a ponta do servidor que está trabalhando que traz para nós e a gente leva dentro desse processo aqui. Então, esses avanços que nós tivemos, não havendo participação, nós corremos um grave risco de perdê-los. Nós tivemos as VLTs durante o dia, nós tivemos as assembleias. Hoje, em Rio do Sul, conseguimos fazer a assembleia durante o dia, certo? E que daí, como a gente faz um calendário, que faremos o calendário já no início do ano e já vamos encaminhar para os seus locais de trabalho, entregando para os prefeitos, dizendo quais são os dias e tal, toda a categoria pode se organizar, né? Vamos ter lá, dia 4 de abril, hipoteticamente falando, 4 de abril terá a reunião da LT. Então, você já recebe em fevereiro, que dia 4 de abril você vai ter essa... Então, ela é possível de você se organizar no seu local de trabalho. A Assembleia é a mesma coisa, você consegue receber a sua data para que aquele CRAS, o posto de saúde, a gente sabe que as escolas é mais difícil, mas dá para se reorganizar com hora de atividade, né? Que ela está recebendo a liberação para ir. Mas é minha hora de atividade, não pode? Pode.
Você ganha uma Tem declaração para receber, para justificar aquele horário. Então, a organização, né, Fábio, ela também tem que estar presente nos seus locais de trabalho também. Isso é um pedido que a gente faz bastante sobre isso. O sindicato aqui é representado por vocês três, que representam a classe, mas digamos, a diretoria, o grupo que está agindo administrativamente, ele faz aquilo dentro dos seus limites, mas é aquilo que a base lhe coloca. É aquilo que a base lhe faz. É aquilo que empurra. É aquilo que dá força. Porque você imagina você vai a uma negociação, ou é óbvio que as prefeituras, que as administrações ficam prestando atenção e olhando, como é que teve, como é que teve. Ou você vai numa assembleia que você tem um número X de servidores, considerando o número de servidores lá presentes, mais de 50, 100, enfim, do número que tenha para cada coisa, ele vai ter um peso. Justamente. Quando você tem uma outra um pouco mais definhada, vai ter outro peso. Então, o servidor tem que entender que essa é a força. É a força que nos dá para estar negociando, para dizer o que vocês têm, como é que vocês têm, quanto vocês estão, como vocês estão. Então, é isso que nós precisamos. É essa força engajadora que o servidor tem que entender. Ele tem que estar participando, sim. Ele tem que estar no sindicato. Eu lamento muito quando eu vejo muitos servidores trabalhando ou reverberando o discurso daquele que quer atacar o sindicato. Olha, meu amigo, se você não tiver o sindicato, não pense que você vai ter vida fácil. Já não tem com o sindicato, que já é uma luta que a gente tem mais. Pelo menos nós temos um órgão que está defendendo. Sozinho? Sozinho vai fazer o quê? Vocês acham que sozinho nós teríamos conquistado o 13º? Sozinho teremos conquistado as férias? Sozinho teremos conquistado o descanso semanal remunerado? O adicional de insalubridade? O adicional de periculosidade? O adicional de penosidade que está sendo lutado tanto, e tantas leis que se tem aí que foram lutas da classe trabalhadora, mas organizado dentro dos setores sindicais, dentro dos setores da sociedade, dos grupos em que ele tem. É só através dessa força que nós vamos conseguir manter e avançar. Do contrário, nós vamos ficar sendo aquela coisa, enxugando o gelo, gritando no vento, enfim. E a gente precisa, por isso que é importante a formação, né? A gente tem uma necessidade muito grande do ano que vem a gente tentar se organizar para fazer formações, inclusive com os servidores que fazem parte da OLT, para eles entenderem. Então, assim, vamos planejar, né, para que o primeiro, o segundo, além de a gente fazer toda a avaliação que a gente tem que fazer dos seus locais de trabalho, mas que tenha pelo menos uma hora de formação, de entendimento do que é o sindicato, para que o sindicato serve, qual é a função. Porque vamos colocar a questão em relação à participação, né? Hoje, se nós tivéssemos 70% dos nossos servidores de Rio do Sul, por exemplo, filiados ao sindicato, nós teríamos uma hora. E daí aqui a gente não está falando de contribuição. A gente não está falando de contribuição enquanto dinheiro que vem para o sindicato. Porque esse dinheiro que vem para o sindicato não é meu, não é, esse dinheiro é colocado, investido no servidor, né? Exatamente. Mais advogado, mais material de campanha, mais material de informação, de informativo. Mas o que mais é importante é mostrar que os servidores estão juntos, num elo, numa coisa ligada, né? Eu tenho 30 anos de movimento sindical e há uma luta que a gente tem internamente de união. A gente luta lá fora, mas aqui dentro a gente precisa estar enganjado, né? Não existe aonde a gente possa se dividir, a gente tem que se unir. Então, buscar nós vamos fazer isso, a gente também tem a pretensão ano que vem de fazer isso, numa campanha bem acirrada de filiação. A gente precisa que as pessoas se filiem, deem força ao sindicato, né? Que o sindicato tenha força no sentido de luta, né? De união. E isso eu falo não só de Rio do Sul, principalmente dos municípios. Porque se a gente não tiver a unificação desses servidores, a gente precisa o quê? A gente precisa deixar esse município para dar foco naquele que está interessado em buscar. Então, isso nós vamos avaliar bastante ano que vem, né? Para a gente
está dando força para a gente crescer no desenvolver do sindicato nas políticas de investimento no sentido do servidor, né? Curso de formação, buscar que ele participe mais em confederações, em federações, que ele possa participar mais das discussões, dos debates, das assembleias, das OLTs, para que ele possa entender que o sindicato faz a defesa não individualizada, mas uma defesa coletiva e uma defesa para todos no sentido da valorização do mercado, das condições de trabalho, porque não é só salário, né? É condições de trabalho também. Qualidade do trabalho. Qualidade do trabalho. Né? Nós temos hoje um problema seríssimo, né, com relação à questão da saúde mental, né? Então, estamos com aquele projeto, né, que a gente tem, que a gente iniciou, né, essa semana. Então, assim, é muito importante que a gente tenha, porque o sindicato não pensa só que a nossa mesa de negociação ela é importante, mas além da mesa de negociação, a gente tem todo um universo, né, de coisas que a gente precisa. E o servidor também entender que o sindicato ele não está representando só esta categoria ou aquela, mas ele representa toda a categoria de servidores, independente da sua área onde você atua, na educação, na saúde, na assistência social, onde você, na obras, onde você esteja. Claro que existem demandas pontuais para aquela coisa, mas o nosso trabalho é sempre visualizando o todo. E é esse todo que nós sempre estamos preocupados no sentido de fortalecer no trabalho, no coletivo. Nós temos que entender que só coletivamente nós teremos realmente forças para superar, para vencer, para avançar, né? Além de garantir o que já temos, é avançar em algumas coisas que estão aí pintando no horizonte, que vão ter, que são do dia a dia, né? E uma das coisas muito importantes dos servidores que eles sempre ficam falando é a questão previdenciária, por exemplo, né? E essas mobilizações e tudo. Porque vocês falaram aí você falou de saúde mental, tudo isso envolve dentro desse processo. Tudo isso envolve dentro desse processo. Então, nós não pensamos só naquele ou naquele outro grupo, pensamos em tudo. E uma coisa que reforço aqui, que é importante, conhecer. O servidor precisa conhecer o que é o sindicato, certo? Conhecer o que é. Todo aquele servidor que vem e que conhece, que sabe a luta do trabalho, ele começa a olhar com outros olhos essa atividade, certo? Começa a atividade. E começa a ser também aquele elemento, não, para aquele que vem e ataca, que fala, né, que critica, não, mas é assim que funciona, é assim que deve ser. Eu acho que isso é muito importante, essa questão do aprofundamento do conhecimento. E essa questão, quando a gente fala na questão do coletivo, eu pego como exemplo a questão dos profissionais da UPA. Exato. Os profissionais da UPA deram um show de coletividade. Perfeito, exatamente. Então, eles se unificaram para um benefício que eles têm, que trabalha, inclusive, com a defesa da saúde mental, que era o objetivo maior, que era, além de prestar um serviço de excelência para a comunidade, porque um servidor que ele está garantindo o direito de descanso, de forma correta, ele vai atender melhor a população, isso é sem dúvida. Sem dúvida. Mas o que mais chamou a atenção da gente naquele momento, principalmente para mim, que a gente teve já várias situações, é a questão da coletividade. Eles trabalharam junto, eles montaram um projeto junto, a proposta junto, defenderam uma proposta, porque a administração já tinha trazido uma proposta que praticamente já estava concretizada. A administração teve a sensibilidade de ouvir, isso a gente não pode negar. Mas eles demonstraram, né? Nós mediamos, mas eles demonstraram todo um trabalho coletivo. Isso eu falo da UPA, eu falo da Guarda Municipal. Né, que teve esse engajamento. Né? Exatamente. Tiveram discordância? Tiveram, né? Mas eles chegaram num consenso e que foi muito interessante. Isso a gente entende que foi um dos grandes avanços que a gente teve. A liberação das OLTs foi um grande avanço. Aquela questão que a gente estestava por muito tempo dos professores em relação ao artigo 12, né, do plano de carreira deles, que a cada falta, a partir da 10ª falta,
postergava 3 meses de progressão, né, de receber. Então, dá um exemplo, teve gente que vai receber lá em 2034, né, tem gente que vai se aposentar em 45, não vai ganhar nunca mais essa progressão, entendeu? Então, assim, a gente conseguiu tirar isso depois de uma luta muito grande, né? Então, é um benefício, é um avanço, Um né? avanço, sem dúvida. E isso, sem dúvida, a questão da discussão do plano de carreira, mesmo que ele está moroso, mas ele está acontecendo. Está acontecendo. E a gente está garantindo isso na mesa de negociação, né? A questão dos auxiliares de saúde bucal, que a gente já discutiu, que está chegando na mesa do prefeito essa semana, que foi colocada hoje a própria Comissão de Política e Remuneração, para mim, foi um grande avanço, no sentido da gente poder estar discutindo e dizendo aonde que a gente entende que pontualmente tem que melhorar. Exatamente. E aí, um mérito que a gente dê para a administração, e a gente sempre faz essa questão, no sentido da valorização da própria comissão, e nós sempre lutamos por a valorização da comissão. Quantas vezes nós tivemos problemas que a comissão era a última a saber das coisas, né? Hoje não, hoje tudo está passando, pelo menos até o momento, tudo passa pela Comissão de Política e Remuneração. E nós discutimos ali dentro. E discutindo ali dentro, nós levamos isso, né? Muito embora saibamos que a comissão não seja deliberativa, ela é propositiva, ela é consultiva, mas ela é um veículo importante porque ela serve de embasamento para a administração e também para o servidor, através do sindicato que tem representatividade lá dentro, de levar a esse debate e fazer essas evoluções. Isso é muito importante. Esses exemplos de coletividade dentro de um processo mostra que na negociação é o ganha-ganha. Né? Você está sempre lutando ali, sempre você fazendo as partes, debatendo, negociando, apresentando argumentos, né? E isso a gente exaure até o máximo. E isso é muito importante. Isso. E é uma luta, inclusive, que a gente tem nos próprios municípios que fazem parte da nossa base territorial, criar essa comissão para que a gente possa estar participando ou indicando as pessoas de lá do município para participarem. Né? Veja bem, nós estamos fazendo um estudo que é muito legal em Agrolândia sobre o estudo do estatuto, a reformulação de um estatuto de 1990, entendeu? Então, assim, a gente está pegando todo esse estatuto e revirando ele de cabeça para baixo, como se diz, porque ele está obsoleto praticamente e que a gente precisa mudar. E isso é um avanço dentro de Agrolândia para que a gente possa estar estudando, participando, né, com os servidores nessa construção. Isso é muito importante. É importante colocar que quando o sindicato está participando dessas mesas de negociações, o sindicato é o órgão representativo do servidor. Justo. Então, quando a gente está levando uma pauta, a gente está levando a pauta que o servidor colocou. Que ele tirou lá da Assembleia. Exatamente. Então, nós não estamos levando algo que nós criamos, que nós tiramos. E quando algumas administrações desdenham ou não dão o devido respeito àquilo, ele não está desrespeitando a figura da presidente, da vice e da diretoria do sindicato. Ele está respeitando todos os servidores. Justamente. Ele está desrespeitando todos aqueles que estão dentro desse processo ali. Então, isso é importante a gente entender. Que quando a gente está lá, essa representatividade, quanto mais forte, melhora dentro desse processo. Quando a gente está lá representando o servidor, sabendo que do lado da gente, a gente tem um monte de gente que está dizendo assim, vai que a gente está do teu lado, fica muito mais tranquilo. A gente fácil não mais, fica, não porque a luta é mas ele fica mais, nos dá muito mais energia para continuar. E fica mais suave no sentido de a gente pensar que o peso não está só na gente. Né? Né? E aí, para a gente ir finalizando, porque passa rápido, né, esse momento, a gente quer dizer que também mesa de negociação também não se exaurou, né? Ela continua. Muito pelo contrário, ela iniciou, né? Toda vez que a gente faz uma assembleia, né? Essa assembleia está substituindo a outra, ela está fechando um ciclo, começando outro. Então a gente tem todo um 2026 aí para brigar, e isso não é só Rio do Sul, para estar discutindo com o governo, para estar discutindo pauta, para a gente estar efetivamente concretizando aquilo que o servidor traz, para que a gente possa estar lá representando, indo, levando para a categoria, para os servidores, aquilo que está sendo discutido. Então, colocar aqui que ontem a gente teve, né? Ontem?
segunda-feira, né? A gente teve a mesa de negociação em Rio Sul, por exemplo. Teve muita coisa que a gente não avançou, teve muita coisa que a gente discutiu e que está lá na política e remuneração, que não é dado não, nós estamos discutindo lá na política e remuneração, e que a gente, inclusive, busca a sensibilidade dos governantes, e aqui a gente fala prefeito também de Rio do Sul, para que ele repense a questão em relação até ao próprio algo de aumento real. Para que a gente possa, aos poucos, podendo equilibrar e recuperar o que já foi perdido por tanto tempo, né? Então, a gente teria até muito mais coisa para falar, né? Mas a gente volta, ano que vem a gente vai ter esses podcasts de novo, a gente vai trabalhar com demandas que possivelmente a gente possa trazer o governo para estar explicando, para estar dizendo, para estar a gente socializando as discussões. Mas, assim, quer dizer que foi um ano bastante trabalhoso, né? A gente teve um ano bastante trabalhoso, mas eu vejo que a gente também teve um ano bastante produtivo, né? Exato. A Emiliana, quando chegou, ela começou a nos questionar, né? Quantas reuniões? E aí ela foi olhando, né, a nossa agenda e foi fazendo alguns levantamentos, né? E aí, quando ela passou para nós alguns dados, eu até me assustei quando ela falou de 300 reuniões, né? Ano, foi isso, né? Foi isso. Então, não sei se tu quer falar sobre isso rapidinho. Não, são números, né, na verdade, mas são mais de 20 reuniões com representantes de políticas públicas, né, da educação, por exemplo, com a Guarda Municipal foram mais de 12 reuniões, e aí a gente, né, nos municípios aqui ao nosso redor tem, assim, reuniões com o prefeito, com as OLTs, que aconteceram normalmente às 4, né, durante o ano, as assembleias, né? Essa do estudo de Agrolândia, isso foram mais de 7 reuniões. Então, isso tudo são dados que dá aquele, né, mostra que a gente está circulando ali, né? Que o sindicato fica circulando nos municípios e que está sempre participando de atividades que têm a ver com o avanço, né? Não é um sindicato de gabinete, é um sindicato de rua na base, trabalhando justamente. na base. E que ano que vem a gente vai estar encampando, né? E buscando o servidor para a questão da filiação. A gente tem um objetivo muito grande de fortalecer o nosso sindicato com as filiações. Nós temos um aplicativo já, pode baixar o aplicativo, filiar-se lá. As tecnologias estão aí para ajudar a gente, né? Então, eu quero só deixar aqui todo mundo e dar uma mensagem aí de final do ano para a gente fechar esse podcast. Então, servidores e servidoras, desejo um ano de 2026 de muitas conquistas, vamos ter muitas lutas, queremos, né, que vocês estejam conosco, né, na luta. Sindicato é para lutar mesmo, né, Arlete? A gente tem a gente traz esse slogan, né, já da outra gestão, né? Mas a gente sempre está à disposição do servidor, mas a gente também busca esse respaldo, né, que a Arlete disse, né? Porque quando a gente sabe que não está sozinha, porque nada é mais frustrante do que tu ir lá defender uma pauta e que o servidor não também dá aquele respaldo e diz, não, tá bom assim, não é bem assim, né? Então, assim, é por isso que a gente quer muito que vocês participem das assembleias, participem da OLT, para que a gente tenha embasamento de que realmente é o que a categoria quer, porque como a gente, né, somos representantes de vocês, então a gente precisa estar mais próximo em 2026 para alcançar, né, mais vitórias. Bom, a palavra que veio do primeiro podcast que eu participei, então, é compromisso, né? Que a gente tem esse compromisso com os trabalhadores e que a gente possa pensar nessa participação mais efetiva, né? Nos nossos locais de trabalho e no nosso sindicato mesmo, para que a gente possa fortalecer, né, essa nossa luta diária, né? Justa. Bom, eu não sou servidor, mas sou um trabalhador pelo servidor. Eu quero desejar a todos um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo, agradecer a toda a confiança da diretoria no meu trabalho. Eu acho que toda a confiança do sindicato no trabalho dos advogados, né? Não só a minha pessoa, como do Dr. Rodrigo, do Dr. Sérgio. E saibam que a gente está sempre aqui na luta, sempre no mesmo lado e sempre lutando pelo servidor. E 2026, com certeza, vai ser um ano muito especial, vai ser um ano de muita luta mesmo, sob todos os aspectos.
Isso, e a gente quer agradecer, eu só vou colocar, além dos advogados que você citou, eu quero agradecer o Gabriel e a doutora Melanie, porque exato. eles foram maravilhosos esse ano Perfeito. também. E eu quero dizer que agora, no ano 2026, vai ser bem melhor, porque agora os prefeitos já estão alinhados, né? Já Os seus orçamentos. Os seus orçamentos, já fizeram orçamento para o próximo ano, então os orçamentos são deles, a gente pode estar discutindo com maior tranquilidade. Quero agradecer a confiança de todos, quero agradecer esse espaço, né, que a gente... O Darcy sempre foi muito parceiro da gente nesses nossos encontros aqui para fazer o melhor para cada um. Agradecer a todos pela confiança, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, e ano que vem a gente está aí de novo, vamos fazer o melhor de nós. Obrigada, uma boa noite. Fiquem com Deus.